Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais uma live de evangelização. Deixa eu só dar uma... Seja muito bem-vindo a cada um de vocês, que Deus abençoe. A mais uma live hoje da pregação da Palavra de Deus. Vamos estar hoje tratando com um tema maravilhoso, né? Hoje vamos estar falando aqui do mistério da cruz de Cristo, do amor de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está entrando. Compartilhe essa live para que mais pessoas venham hoje participar. Hoje eu vou estar tratando de um assunto maravilhoso, um assunto que vai fazer você crescer na vida espiritual. Um assunto muito bom para se desenvolver na vida espiritual. Você que acaba de entrar nessa live, compartilhe para que mais pessoas possam estar participando desse momento. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer uma oração e estar consagrando a Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe em insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor, nossa esperança, ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Pessoal, compartilhe essa live para que mais pessoas venham participar desse momento maravilhoso dessa live com a gente, né? Deixe sua curtida, deixe seu comentário, né? Visite meu canal no YouTube, Doutrina Católica Jean Maria. Lá tem muitas pregações com vários temas diferentes para a gente estar crescendo, sendo edificado na fé, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa com sua Bíblia, sua Sagrada Escritura, abra sua Bíblia sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. E eu vou estar dando continuidade. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsâmani, e disse-lhe: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrando-se com a face por terra. Assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi então com o discípulo e encontrou dormindo. Disse-lhe a Pedro: então não pudeste vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi para orar pela terceira vez, deixando-os a mesma palavra. E voltou então para os seus discípulos, disse: dormi agora, repousai. Chega a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai e vamos. Aquele que me trair está perto de mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia. E vamos estar dando continuidade à nossa live da Palavra de Deus. Amém, povo santo? Pessoal, quando olhamos para a Sagrada Escritura, né, a gente vemos ali o Evangelho de São Mateus, nós vemos aí a realidade da fé da Palavra de Deus, né? E antes de começar essa live, vou convidar cada um de vocês que compartilhe essa live com mais uma pessoa. O assunto que será tratado aqui, o assunto que a gente vai aqui entrar aqui, um assunto muito poderoso, um assunto que vai te ajudar a crescer na vida espiritual. Eu consagro essa live, eu consagro cada um de vocês, a Nossa Senhora que está aqui comigo e está aí com vocês também. Cada palavra que sai da minha boca,
que eu consagro o coração de cada pessoa que vai assistir comigo. Eu consagro a casa de vocês, eu consagro o coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês. Que Nossa Senhora, nossa Rainha Soberana, ali a Mãe de Jesus, que ela possa nos aproximar de Jesus. Ela que é a esposa do Espírito Santo, que ela possa interceder para que Deus possa fazer uma obra no teu coração hoje. Pela intercessão infalível de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda. Que a gente hoje possa estar mergulhando no mistério da palavra de Deus. Que a gente hoje possa estar mergulhando no amor de Deus. Que a gente possa sair daqui hoje transbordante do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa sair dessa live hoje com sede e fome da palavra de Deus. Sede e fome de uma vida de oração. Sede e fome de uma vida de confissão. Sede e fome de dar a Deus o que é de Deus. Que a gente possa ter força hoje pelo vigor do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Que Deus possa modelar a tua vida, que Deus possa ir de contra a tua casa, que Deus possa ir transformar a tua vida, teu coração, que tu possa colocar hoje diante dessa oração que esse escravo de Jesus hoje coloca através dessa live. Coloca teus problemas, coloca teus medos, coloca a tua vida, coloca a tua história, porque hoje a palavra de Deus ela quer penetrar no teu coração como uma espada de dois gumes. Como diz a palavra do Senhor também em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, que a palavra de Deus é viva e dá vida e penetra a gente como uma espada de dois gumes, que divide ali a medula óssea e o corpo da alma. Que Deus possa hoje penetrar na tua vida, penetrar na tua casa, que o Espírito Santo de Deus possa te revigorar, para que tu seja servo amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fogo na alma, Tonho, que Deus te abençoe. Dona Maria, Jusce, aqui, Ateliê Rebouças, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe essa live para que a gente possa estar hoje fazendo parte desse momento de oração, desse momento de meditação. Que no final dessa live a gente possa fazer mais um momento de oração para a gente estar assim, entrando na sintonia do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui rapidamente. Pronto. Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali, nós vemos no Evangelho de São João ali, no capítulo 13, no versículo 1, nós vemos que Jesus fala, que a palavra do Senhor fala que Jesus nos amou e nos amou até o extremo. Quando a gente vai pesquisar o significado da palavra nos amou até o extremo, aí o significado da palavra é que se amou até o seu limite. Jesus ele foi até o seu limite. Jesus ele deu o que tinha para dar. Jesus ele nos amou sem medir esforço. Jesus ele morreu para minha salvação e para a tua salvação de braços abertos. Jesus foi aquele que derramou até a tua última gota de sangue pela tua salvação. E você que entrou nessa live, fica até o final, porque eu vou narrar pela honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo a trajetória da palavra de Deus que hoje pode penetrar a tua alma. A palavra de Deus hoje que ela possa entrar na tua vida, na tua casa, no teu pensamento, mudar a tua história, mudar teu comportamento, que haja através dessa tela de celular, computador, ou seja lá pelo aquilo que você esteja assistindo, o Espírito Santo possa derramar sobre ti e acontecer uma metanoia, que é um batismo no Espírito Santo e uma mudança de mentalidade. Que Deus possa te modelar e que Deus possa te levantar, te fortalecer, te guiar diante de todas as batalhas espirituais que temos vivido. Então Jesus fala que a palavra fala ali em Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 1, que Jesus nos amou e nos amou ao extremo. Então ali aquele percurso da Sagrada Escritura, onde Jesus ele vai ceiar a sua Páscoa. Jesus ele se reúne com os seus discípulos. Santo Agostinho vai fazer um comentário que Judas Iscariotes, ali que estava na mesa, o demônio ele faz uma sugestão a Judas. Então daquela sugestão a Judas consente em trair a Jesus. Então logo em diante, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele vai ao jardim do Getsêmani, o jardim de Horto dos Oliveiras, onde Jesus por 3 vezes ali, ele alerta seus discípulos. E então Jesus se coloca na postura de orar. Jesus ele se coloca ali para orar. Jesus ele entra no diálogo com Deus.
A palavra e a Sagrada Escritura vai dizer que Jesus ele entra numa angústia, Jesus entra numa tristeza, Jesus entra no estado de tristeza. De repente ali Jesus ele começa a suar. De repente o seu suor dos seus poros ali, Jesus vai suando sangue. De repente o sangue ali ele começa a pisar, a capingar ali o chão. Alguns sacerdotes exorcistas, como por exemplo José Antônio Fortea, vai dizer que ali todo o inferno ele está presente ali naquela angústia de Jesus. Satanás ele se bota ali para ali tentar Jesus, para que Jesus desista. Jesus ele vai entrar em harmonia e intimidade com Deus, para que ele possa crescer em oração e ali ter força para aquilo que Deus planejou para ele. Mas o importante aqui a destacar a primeira passagem que chama a atenção é que Jesus morreu por obediência ao Pai. E ele fala por 2 vezes: se não for de tua vontade, Pai, aparta de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Que seja feita sempre a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Que seja feita a vontade de Deus no teu trabalho. Que seja feita a vontade de Deus no teu namoro, no teu relacionamento, na tua casa, na tua família, nos teus pensamentos, aonde quer que você vá, com quem quer que você esteja falando ou vivendo. Que seja feita a vontade de Deus. E a pergunta que eu te faço é: você tem se esforçado para viver e fazer a vontade de Deus na sua vida? Porque Jesus ali, como vai narrar o catecismo da Igreja Católica, 100% Deus e 100% homem. Jesus era Deus, mas era homem. Jesus era homem, Jesus tinha os mesmos sentimentos que o humano tem. Jesus também sentiu medo, sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu dor. Às vezes a pessoa tem aquela mentalidade de achar porque Jesus era Deus, Jesus não sentia essas coisas. Jesus sentia. Mas Jesus ali, sabendo que a hora extrema da sua crucificação, do seu sofrimento pela raça humana estava se aproximando, Jesus se coloca para orar, mas Jesus primeiro ele se coloca na total obediência. Eu e você, essa pergunta para mim e para você: você tem que se colocar de obediência da palavra de Deus hoje na tua vida? Se você não está, busque o máximo possível se colocar na presença de Deus e viver conforme Ele quer, o agrado dele, não o teu agrado. Viver para Deus sempre será uma cruz. E então Jesus ali ele vai sofrendo, Jesus ali ele vai orando, ele vai sentindo angústia, ele vai ali liberando sobre o seu poro as gotas de sangue, porque Jesus começa a meditar ali o sofrimento que o aguarda. O cálice que Jesus ali ele fala na Sagrada Escritura é justamente isso que ele medita. Então Jesus, ao sair dali, de repente, os soldados ali que Judas ali traiu Jesus por 30 moedas, os soldados ali vai até Jesus. Pedro desembainha a sua espada e ele corta uma das orelhas do soldado. Jesus ele fala para Pedro: Pedro, aquele que fere com a espada, morre pela espada. E então de repente ali nós vemos que Jesus ele se deixa levar. E quando Jesus ele se deixa levar, nós olhamos para a Bíblia ali, a Sagrada Escritura ali no finalzinho do profeta Isaías, no capítulo 52, e o início do livro do profeta Isaías ali no capítulo 53, que Jesus ali como ovelha em direção ao matadouro, ele não abriu a boca. Jesus ele vai silenciosamente ali à direção à sua morte, porque Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. E então Jesus ali é apresentado aos fariseus. Jesus passa por uma sequência de julgamento. Jesus vai até Anás, Jesus vai até Caifás, e Jesus vai fazer ali passando por uma sequência de julgamento. Jesus ali é condenado à morte. Jesus então ali é levado a sofrer. Jesus vai até então ali a Pilatos. Pilatos entra em diálogo com Jesus.
Jesus chega a relatar a Pilatos que o seu reino não era desse mundo, porque se fosse desse mundo, então Jesus, os seus anjos viriam salvá-lo. Então Pilatos castiga Jesus. Jesus ali é levado a tomar ali açoites. Jesus ali, ele vai ser levado a ser castigado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Jesus, ele vai tomando uma açoitada com aquele chicote. De repente Jesus, ele vai ser primeiro açoitado com varas. E então depois que Jesus é açoitado com varas, ele demonstra uma resistência. Os soldados olham para Jesus e acham que pelaquela resistência estão batendo fraco. Então agora Jesus, ele vai ser açoitado com chicote. Na ponta desse chicote tem bolas de chumbos de ferro. E nas pontas dessas bolas de chumbo de ferro tem como que ponta de lâmina, como osso, talvez como osso de cordeiro. Agora Jesus ali, como tem um costume judaico de dar ali 40 chibatadas, mas eles colocam 39 chibatadas para que não se passe uma a mais por um costume que se tinha. Jesus agora, ele vai estar sendo açoitado. O açoite que Jesus agora está apanhando não é um açoite comum, mas não só bate e machuca a sua carne, mas começa a cortar a sua carne. Jesus vai sendo dilacerado. A Torá de Turíbulo vai chegar a afirmar que a dos açoites que Jesus toma, talvez os filmes que a gente assista, às vezes a gente nos entristecemos, não é verdade? A gente vê que Jesus ali está sofrendo e a gente acaba derramando lágrimas de nossos olhos. A gente começa a se questionar: Senhor, por que eu estou vivendo em pecado? É o meu pecado que está fazendo o Senhor sofrer, Senhor. Por que eu não abandono uma vida de ofensa? Se Jesus passou todo esse tipo de sofrimento para mim e para você alcançar a salvação eterna, foi por livre e espontânea vontade que Jesus se deu. E ali, até ali, quando Jesus começa a ser açoitado, dá para ver as costelas de Jesus. Os estudos bíblicos mais aprofundados, os estudos ali judaicos, os estudiosos da igreja vai dizer que dá para ver até parte dos ossos de Jesus. Jesus vai sendo açoitado. Jesus ali, ele cai. Os soldados, ele começa ali a açoitar e também flagelar, como que vai cortando a carne de Cristo. Depois vão vir ao lado de Jesus e começa a açoitá-lo também pela barriga, cortando ali a sua parte da frente. Jesus, ao ser totalmente castigado pelo meu pecado e pelo teu pecado, de repente ali Jesus, ele é levado ali para os seus soldados, para Pilatos. Pilatos, ele grita para a multidão se o castigo não é suficiente. Então aquela mesma multidão que há 8 dias outrora dizia: rei, 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 Jesus é o nosso rei, agora começa a gritar como cães selvagens, como animais, como pessoas desequilibradas, crucificam-os. Pilatos ali via Jesus para o seu soldado, mas de repente ali eles colocam sobre a cabeça de Jesus não só uma coroa de espinho, mas um capacete de espinho. Jesus agora, com aquele capacete de espinho, os soldados começam a zombar dele, bate na sua cabeça com vara, começa a beber ali o vinho e cuspir o vinho sobre o rosto de Jesus. Jesus, ele já tinha sido espancado. Jesus, ele já tinha ali apanhado durante o processo do julgamento. Jesus já estava fastigado, Jesus já estava cansado, e Jesus continua a se ofertar por amor, e Jesus continua ali se ofertar em sacrifício pela minha salvação e pela tua tal salvação, pela libertação do meu pecado, pela libertação de teu pecado. Jesus ali agora, ele é de repente ali condenado à morte. Jesus coloca ali, então os soldados colocam sobre o ombro de Jesus ali uma cruz muito pesada. Alguns chegam a narrar que a madeira que se coloca sobre o ombro de Jesus é uma madeira de acácia, uma madeira pesada. Jesus abraça a sua cruz, porque a cruz que ele abraça agora era para ser a minha cruz e era para ser a sua cruz, porque Jesus não tinha pecado. Eu tenho pecado e você tem pecado. Nós herdamos o pecado original lá de Adão e Eva, mas Jesus abraça a cruz e de repente Jesus vai em direção ao lugar chamado Gólgota. E de repente Jesus, no trajeto, ele cai pela primeira vez.
E Jesus ele vai andando, ele vai abraçando. Jesus ali ele está totalmente cortado, flagelado, cansado. Seu corpo ali ele já apanhou a noite inteira. Jesus está cansado, falta-lhe ar. A cruz é pesada, o lugar é distante. Os soldados continuam a bater Jesus. Jesus não suporta o peso da cruz, o peso da madeira. Então Jesus ali pelo peso da cruz pela segunda vez cai. Quando Jesus cai, os soldados ele não tranquiliza o lado de Jesus e começa a bater. De repente ali os soldados introduzem para que ajude Jesus a carregar a cruz. Ali o soldado, o sirineu, que é aquele que ajuda a carregar a cruz, no trajeto de que Jesus ele vai carregando a cruz, ele cai pela terceira vez. Alguns estudiosos da igreja vai falar que Jesus cai mais de 3 vezes, mas a Sagrada Escritura fala de 3, então ficaremos hoje com 3. Fica aí o convite para quem quer ali se aprofundar no estudo nessa história. E então Jesus ele cai. Então Jesus, os soldados colocam a cruz sobre os ombros de Jesus. O lugar é distante, Jesus está cansado. E até que Jesus chegue ao destino final, e que de repente também ele chega ao destino final, Jesus cai ali no chão com a cruz. Os soldados agora rasgam suas vestes. E então Jesus ali é colocado sobre a cruz. Ali então não é especificamente um prego comum, mas aparenta mais ser uma estaca, uma ponta de lenha. Então ali Jesus com a coroa de espinho, onde o sangue ali já invade os seus olhos, já corre pelo seu rosto, o sangue já escorre por todo o seu corpo. Então ali o soldado estica a mão de Jesus e bate o prego. De repente o outro lado da cruz, percebe-se que a cruz é pequena, porque aquela cruz não foi feita para Jesus, porque ali Pilatos acreditavam que na hora que estavam ali, durante ali o processo do julgamento de Jesus, a multidão iria gritar: liberte Jesus e solte Barrabás. Mas a multidão gritou: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Então aquela cruz ali foi descoberta que foi feita para Barrabás, mas a cruz era um pouco menor do que ali o tamanho natural e real de Jesus. Então puxa o lado da mão de Jesus com uma corda. De repente aquele lado que se puxa com a corda desloca o braço de Jesus, aumentando a sua dor, aumentando o seu sofrimento, aumentando ali a sua agonia. Jesus que já estava ali, já foi esbofeteado, Jesus que já foi espancado, Jesus que estava com suas costas e sua frente, todo o seu corpo dilacerado, Jesus que já tinha carregado a cruz por uma distância imensa, Jesus que já tinha caído e muitas vezes com o peso da madeira da cruz sobre suas costas, e a cruz pesada de madeira caía sobre o seu corpo ali, talvez ali danificando algum órgão, aumentando seu sofrimento. Agora desloca o braço de Jesus, agora bate um prego na mão de Jesus, agora estica a sua perna e bate também um prego na perna de Jesus. E aquele sofrimento, eu quero que você entenda que foi por você, foi pela tua salvação, foi para te libertar do pecado, foi para te libertar de uma vida de miséria. Nós nascemos condenados ao pecado, condenados à condenação do inferno. Jesus ali, ele passa todo esse sofrimento pela minha e a sua salvação. Mas e você tem meditado o mistério da cruz de Cristo? A minha cruz está aqui. Aquilo que eu medito todo dia. Existe um livro de Santo Afonso Maria de Ligório que se chama Preparação para a Morte. Depois que eu li esse livro, a minha vida mudou, minha maneira de pensar mudou. E é importante, é inteligente, é de uma extrema sabedoria aquele que pensa na sua morte. Porque não é necessariamente numa visão carnal pensar na sua morte, mas pensar no dia do julgamento final. E quando você pensa a todo momento do dia do julgamento final, muito pecado é evitado, muita coisa errada é deixada de falar, de fazer. É por isso que Eclesiástico ali no capítulo 7, no versículo 40 vai dizer: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não pecará. Então, voltando ao tema da live, Jesus ali, ele é colocado na cruz.
Jesus chega a afirmar até o apóstolo São Paulo, ali em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, que a cruz que era objeto de maldição, Jesus se fez como maldição para nos libertar. Porque naquele tempo de Jesus, a condenação de cruz, a morte de cruz, era uma das condenações mais dolorosas que se tinha. A morte de cruz era reservada como a pena mais dolorosa que se tinha. E então a cruz era vista como uma coisa ruim, a cruz era tida como uma coisa de maldição, um objeto de maldição, a cruz era visto como uma coisa do Deus me livre, a cruz era visto como uma coisa do sofrimento. E Jesus ali, derramando seu sangue sobre a cruz que era vista como uma coisa, a cruz que era vista como uma morte ali totalmente cruel, como de fato foi cruel, mas a cruz que era vista como uma coisa ruim, uma coisa amaldiçoada, uma coisa que deveríamos fugir, Jesus torna a cruz como uma coisa santa. Porque a cruz que era objeto de maldição, hoje através da cruz que Cristo nos libertou por meio de uma cruz, nós vemos então a nossa libertação foi por meio do sofrimento de uma cruz. Jesus agora é levantado no madeiro da cruz. Jesus agora é exposto. Às vezes a gente tem uma ideia de que Jesus é exposto na cruz, e então tem um pano para cobrir, mas na verdade nos estudos mais aprofundados vamos descobrir que Jesus estava extremamente nu. Jesus estava nu e expondo as suas vergonhas. Jesus ali que já tinha sido cuspido, Jesus que já tinha sido esbofeteado, Jesus que já tinha sido escarrado, Jesus que já tinha sido ali coroado de espinho, e as pontas de espinho ali alcançaram o seu crânio, derramando muito sangue. As pontas da coroa de espinho ali fazia derramar o sangue, furava as suas artérias, as suas veias. Então Jesus ali que já tinha caído 3 vezes com a cruz, Jesus que já tinha açoitado, e os açoites tinham cortado e dividido a sua carne, de maneira que já se via parte dos seus ossos, como por exemplo a costela. Jesus que já tinha carregado a cruz uma distância imensa, Jesus que já tinha caído 3 vezes, Jesus que agora já tinha ali furado sua mão, mais que um prego, talvez uma estaca, só um exemplo, que necessariamente não se é uma estaca, mas é só um exemplo, que era um prego muito grande e grosseiro. Jesus ali, um dos seus lados do braço ali já foi deslocado, aumentando a sua dor, já furou também os pés de Jesus. Jesus agora sofre, Jesus ele não abre a boca, Jesus ele não se defende, porque ele de livre e espontânea vontade, ele sofre por amor. E é o amor. E é isso que eu estou explicando a vocês de Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 1, que diz: até o extremo Jesus nos amou. Isso é o amor ao extremo. Jesus nos amou até as últimas consequências. Jesus nos amou até os últimos momentos da sua vida. Jesus ele morreu de braço aberto e não negou misericórdia na minha vida. Jesus não negou misericórdia na tua vida. Jesus não te nega misericórdia, mas Deus hoje quer que você saia dessa live com uma decisão de uma conversão sincera, de uma conversão profunda, porque toma consciência, cristão, o sangue derramado na cruz foi pela tua salvação. E quem fala essa passagem é Santo Afonso Maria de Ligório, santo e doutor da igreja. Toma consciência, cristão. Santo Agostinho vai dizer assim. Santo Agostinho vai dizer que quando a gente achar que não vale nada, a gente deve olhar para uma cruz. Você vale um Cristo crucificado. Você tem um valor de um Cristo na cruz. Jesus morreu por a tua vida. Jesus morreu para que você se convertesse. Jesus morreu para que eu e você valorizasse a salvação.
Jesus não morreu para que a gente continuasse em pecado. E quando a gente olha para uma sociedade hoje devassa, uma sociedade perversa, uma sociedade quando bate Sexta-feira Santa, não tem mais respeito pelo sagrado, não tem mais respeito pela palavra, e aí o sistema vai tentando ali driblar as coisas, não se fala mais de Sexta-feira Santa, se fala de fim de semana, se fala de feriado, se fala da Páscoa da Ressurreição. E o sistema vai dobrando a sua mente e você vai entrando ali como numa mentalidade mundana. Mas a Sagrada Escritura hoje vem te deixar claro que Tiago no capítulo 4, no versículo 4 diz adúltero. Todo aquilo que se diz amigo do mundo se diz inimigo de Deus. A Bíblia hoje está falando, pegue uma caneta e anota. Aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra do Senhor fala, Evangelho São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita e apertada para entrar na salvação eterna. A porta não passou por reforma. Se você quiser um dia entrar no céu para contemplar a face de Deus, você vai ter que passar pela porta estreita. E na porta estreita você tem que libertar-se do pecado. O pecado mortal, ele te levará para o inferno. E quem fala isso não é minha boca, é o próprio Deus. É a Sagrada Escritura, é o catecismo da igreja, é o ensinamento da igreja. Evangelho São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 28 diz assim: não tenha medo daquele que mata o corpo, nem tem mais aquele que mata a alma. Tem mais aquele que pode te precipitar ao fogo do Gena. O Gena é o inferno. São Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Tema a Deus, tenha temor a Deus. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no volume 2, na página ali 400 a 403, ele vai fazer ali uma reflexão do que é o santo temor a Deus, e ele vai nos explicar o que é a profundidade do que é temer a Deus. Santo Agostinho ali escreve um livro chamado O Escrito sobre a Fé, o Sermão da Montanha, ali na coleção patrística. Santo Agostinho ali da página 27 desse livro, ele vai explicar o valor do que é o temor a Deus. Temor a Deus não é necessariamente somente medo da pessoa de Deus, é o medo de ofender a Deus. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, dois doutores da igreja. Você tem tido medo de ofender a Deus? O pecado é uma ofensa a Deus. A masturbação é um pecado grave, uma ofensa a Deus. A fornicação é um pecado grave, uma ofensa a Deus. O adultério é uma ofensa a Deus. O casamento de segunda união é uma ofensa a Deus. A roupa curta é uma ofensa a Deus. O biquíni é uma ofensa a Deus. Os nomes errados é uma ofensa a Deus. Pesquise. Você tem valorizado o sofrimento de Jesus na cruz? Você tem olhado para a cruz de Cristo? Jesus morreu, foi por você. Jesus morreu de braço aberto e não negou esforço, porque Jesus te quer no céu. Deus não criou a gente para esse mundo é passageiro, tudo passa. A própria Sagrada Escritura fala que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor é eterna. Se você hoje não quiser me escutar, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus, mas não fuja da palavra de Deus. A palavra de Deus não se contradiz. Não adianta ficar fugindo. Eu não gosto disso que ele fala porque machuca. Mas um dia você vai morrer, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, gostando do que eu estou falando ou não. Não é uma escolha, é uma verdade de fé. Um dia Jesus vai olhar dentro de teus olhos no julgamento e ele vai te questionar porque você está vendo essa live agora, ou você vai ver essa live depois de salva, ou você vai ver esse vídeo outra vez no YouTube, e Deus vai te questionar. Você pelo menos pensou nos seus pecados naquele dia que meu escravo Jean de Maria falou para você?
Você não pode fugir da verdade. Um dia a gente vai morrer. O catecismo da Igreja Católica, ali no parágrafo 1033 a 1035, ele vai falar da existência do inferno. E o parágrafo 1035 vai dizer que um só pecado mortal que a pessoa morre sem arrependimento é catecismo da igreja. É o catecismo da Igreja Católica. Um só pecado mortal que a pessoa morre sem o arrependimento verdadeiro, e arrependendo e continuando no pecado, a pessoa desce imediatamente para o inferno. É uma lei da nossa igreja, não é uma coisa que eu criei para te ofender. Não tenho a intenção de te ofender, não tenho a intenção de te magoar, mas a verdade é que cura, liberta e transforma. Santo Agostinho vai dizer uma passagem assim: a verdade ela deve ser dita com amor, mas o amor não deve impedir de dizer a verdade. E eu estou aqui hoje em prontidão de te falar a verdade. Eu não sou um pregador coach. Eu não sou um pregador que chega no lugar para pregar a palavra para ser bajulado. Eu não sou um pregador da palavra que chega no lugar e tenta passar o pano para que todo mundo me abrace, para que me dê presente, para que eu seja chamado de novo. Se as pessoas gostar, louvado seja Deus. Se as pessoas não gostar, eu consagro na mão de Deus. Mas um dia eu quero chegar no meu julgamento, na sala do trono de Deus, e dizer: Senhor, eu fiz a tua vontade, mas não fiz a vontade dos outros, fiz a tua vontade. Assim como Jesus morreu na cruz, ele fez a vontade do Pai. Eu quero fazer a vontade do Pai, e você também assuma seu posto, assuma seu lugar, assuma sua coragem e viva a vontade de Deus. Não viva a vontade de sua mãe, não viva a vontade de seu pai, não viva a vontade de ninguém. Não estou te colocando aqui contra teu pai nem contra tua mãe. Discernimento nas palavras. Estou te dizendo que viva aquilo que Deus quer, independente de quem seja. A Sagrada Escritura fala que quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Então siga os mandamentos da lei de Deus. A palavra de Deus fala, Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 3, no versículo 10, o machado já está posto na raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, e o fogo é o fogo do inferno. A palavra do Senhor fala ali em Efésios, no capítulo 6, sobre uma batalha espiritual, no capítulo 6, no versículo 10, sobre o combate espiritual, a armadura do cristão. A gente já está vivendo um tempo de batalha espiritual. O catecismo da Igreja Católica, ali no parágrafo 675, fala que vamos passar por uma apostasia, e a apostasia é abandono da fé, e as pessoas têm abandonado sua fé. Mas você hoje, através dessa live, volte a meditar Jesus. Eu te convido hoje a pegar uma cruz, e olhar para aquela cruz ali, fixar teus olhos em Cristo, e você pensar: todo esse sofrimento de Jesus foi por mim e por você. Você é muito especial para Deus, viu? Você é muito especial para Deus. A palavra de Deus fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que diz que aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Quem habita em vós é o Espírito Santo de Deus, filho da igreja. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8, me perdoa. 1 João capítulo 3. Não, 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: aquele que habita em vós, aquele que habita em vós é o maior que habita no mundo, que é aquele que habita no mundo. E 1 João no capítulo 4, no versículo 8, diz que Deus é amor. O amor, Jesus, Deus, a Trindade é a essência do amor. Um amor sem explicação, um amor sem medida. Um amor que não coloca pé no freio. Um amor que não se limita. São João Paulo II vai dizer que o amor nos explicou tudo. Jesus, ele morreu por amor. Jesus sabia no jardim do Horto dos Oliveiras. Jesus já via o que é que ele ia passar. Jesus, ele não voltou atrás. Jesus, ele continuou ali a sofrer.
Jesus, ele continuou a sentir os pregos que perfuravam a sua mão. Eu quero que vocês saibam que aqueles pregos foram feitos para mim e para você, pelos nossos pecados. Jesus preferiu passar no nosso lugar. Tem um santo que fala, que eu não me recordo agora, que diz que o que fazemos da nossa vida é uma resposta do nosso amor para Deus. Você tem amado a Deus com sua vida? Você tem amado a Deus com sua vida? Você tem fugido do pecado? Porque a Sagrada Escritura fala do pecado. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz que quem peca é do demônio. Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Eclesiástico, no capítulo 23, no capítulo 21, no versículo 3, diz: foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, diz que ainda não tende resistido ao pecado até o sangue. Ali Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 8, diz: não adicioneis o segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 34, diz que se alia ao pecado e se entrega com ele, se torna com ele seu escravo. O pecado que ofende a Deus, os pecados que nos afastam de Deus. E quando eu falo de pecado, você pode dizer: mas todo mundo peca, a verdade. Por isso que ali em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, diz que quem não diz que não tem pecado é um mentiroso. E em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz: quem peca é do demônio. Aí a Sagrada Escritura está se contradizendo de jeito nenhum. A interpretação é pecado mortal e pecado venial. Pecado venial todos nós cometemos. Devemos lutar contra ele, mas todos nós cometemos. Mas o pecado mortal é uma escolha sua. O pecado mortal é aquele que ofende diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus. O pecado venial é: ninguém te obriga a morar junto, ninguém te obriga a casamento segundo união, ninguém te obriga a cair na castidade, ninguém te obriga a beber, ninguém te obriga a usar roupa curta, ninguém te obriga a falar palavras impuras, ninguém te obriga para lugar que não convém, ninguém te obriga. Assim como ninguém obriga a buscar ir para a igreja, ninguém obriga a buscar a conversão, ninguém obriga a rezar rosário, ir para a missa, é liberdade. Porém, o pecado mortal cometemos por livre e espontânea vontade, e é isso que ofende a Deus. É porque você comete por liberdade. E o pecado mortal, ele tem três posturas: pleno conhecimento, pleno consentimento e livre-arbítrio. Pleno conhecimento é você conhecer o que está fazendo. Pleno consentimento é você consentir naquilo que está fazendo. Livre-arbítrio é você ir por livre e espontânea vontade. Então, é o pecado que nos afasta de Deus. Então Jesus, ali ele passou muito tempo na cruz, agonizou o sofrimento da cruz, e existe um mistério na cruz. Existe um mistério do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus por meio da cruz. Porque a cruz que era, volto a narrar ali Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, a cruz que era objeto de maldição, se torna ali, se passa a ser como uma obra de bênção. É pelo poder da cruz. O que é que o cristão católico faz ao acordar ao dia? Ou pelo menos ele é convidado a fazer. Ele acorda, ele traça o sinal da cruz. Porque o sinal da cruz, ele esmaga Satanás e seus demônios. Porque o sinal da cruz, ele exorciza aquele lugar e aquele ambiente. Porque o sinal da cruz, ele mostra para o diabo e seus demônios que Cristo venceu a morte, Cristo venceu o demônio, Cristo venceu o pecado e Cristo venceu para eu e você ser livre. Livre do pecado, livre da armadilha de Satanás, livre da condenação eterna, e é pelo poder da cruz que Jesus age na minha vida.
É por isso que o evangelho ali, São Mateus, no capítulo 10 e no versículo 38, evangelho São Mateus no capítulo 16 e no versículo 24 diz: quem não toma a sua cruz não é digno de mim, e não renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pelo poder da cruz, existe uma autoridade no campo espiritual por meio da cruz, existe uma graça no campo espiritual por meio da cruz. Por meio da cruz pessoas alcançou milagre, não pelo objeto de madeira, não por um ato de idolatria, mas pelo que a cruz significa. A cruz é o lugar onde Cristo nos libertou. Então toda a cruz, o demônio, ao olhar para uma cruz, ele automaticamente ele lembra aonde foi derrotado por Cristo. Por isso que eu comecei essa pregação, essa live, lendo o Jardim do Horto dos Oliveiras, porque ali o demônio tentava Jesus a desistir da cruz, tentava Jesus a desistir da trajetória. Jesus não desistiu, Jesus deu continuidade, e ali por meio daquela cruz de Cristo, Jesus venceu a morte, porque a morte até então era vista como uma coisa mais pavorosa. O cristão, o católico, o ser humano natural, do nosso natural, a gente olha para a morte como uma coisa mais terrível da vida. A gente olha para a morte como uma dor, a gente olha para a morte como uma coisa terrível, a gente olha para a morte como um beco sem saída. Mas aquele que se apegou à cruz de Cristo, olha para a morte, porque a morte já não é a coisa mais pavorosa, porque Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu a morte não é uma pessoa, a morte não é um demônio, a morte, ela não é outra coisa senão uma consequência do pecado. E a gente vê em Romanos no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Então a gente vê em sabedoria no capítulo 2, no versículo 24, que diz que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Foi por inveja de Satanás, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então a morte é uma consequência do pecado. Mas aquela consequência ela foi esmagada pelo sangue do nosso Cristo. E uma vez que ela foi esmagado Satanás e todo o inferno. E quando Cristo vence, aquele que morre para o mundo junto com Cristo na cruz também vence. E é isso que é o significado de morrer junto com Cristo. O apóstolo São Paulo vai explicar: uma vez que morre com Cristo, renasce com Cristo. E é o que diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Você, uma vez que estiver em Cristo, é convidado a ser uma nova criatura. Eu, quando recebi uma experiência com Cristo, fui convidado a ser uma nova criatura, a abandonar o homem velho, abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, a ter uma conversão sincera, a ter uma conversão verdadeira, a ter uma conversão sem tapeação. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu passei pelo meu processo. Eu estou passando pelo processo, e enquanto eu tiver vida, eu devo buscar me converter mais, devo buscar abandonar o pecado, buscar abandonar aquilo que me afasta de Deus, buscar me afastar daquilo que me afasta de Deus. É um processo. Eu já não sou o que eu queria ser, eu ainda não sou o que eu queria ser, mas eu já não sou quem eu era. Muitas pessoas já não é o que era, e eu não estou dizendo que eu sou um santinho, não sou um pecador, eu reconheço quem eu sou. Mas o que eu já passei nessa vida, irmão, todo mundo tem seu testemunho, tem a sua história, eu também tenho a minha. Eu escolhi abraçar a cruz de Cristo e batalhar. Eu escolhi morrer pro mundo. Eu escolhi ser o louco de Deus, porque para ser de Deus nesse mundo tem que ser louco. Você não deve se importar com o que as pessoas dizem. O mundo quer te levar pro inferno, o mundo está fazendo acontecendo. A gente tem testemunhado o sinal de Deus, sinal na água, sinal no tempo, sinal da guerra, abandono da fé. Jesus está voltando, e se Jesus voltasse hoje, e se Jesus voltasse agora, como é que está a tua vida?
Você deve viver e se perguntar: eu estou vivendo do agrado do meu Senhor? Não se importe com as pessoas. Não ligue para as pessoas o que ela está achando. Pouco me importa se vocês me acham dramático, fanático, alucinado. Pouco me importa, isso pouco me chama atenção. Se eu vou pregar para 4, 14, 4 mil ou 4 bilhões. A palavra tem que ser da verdade e a palavra é a mesma. A mesma palavra que eu prego para vocês, ela precisa primeiro ser pregada para mim. Eu preciso me converter ainda. Vocês também devem buscar a sua conversão ainda. Porque ninguém vai fugir do dia de seu julgamento com Cristo. E no seu julgamento vai ser você e Deus. E Deus vai te questionar. E você não tem como enrolar Deus. Se você tem um péssimo costume de mentir para todo mundo, para Deus não vai colar. E se você não viveu uma vida sincera diante do Senhor, não confie numa falsa misericórdia. Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, né? Muitas pessoas conhecem essa passagem bíblica. Mas Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Catecismo da Igreja Católica, ali no parágrafo 851, o Catecismo da Igreja diz assim: Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. E Jesus fala que é a verdade. Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então logo Jesus está falando que não adianta você dizer assim: ah, eu não sabia da verdade. Não. Talvez não era você que não sabia da verdade. Você não quis conhecer a verdade. Ou você fingiu não conhecer a verdade, mas para Deus a transparência é central. Que através dessa palavra hoje você se questione. Porque a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo foi por você. Foi pela tua salvação. Jesus morreu por você, você é especial. Você não nasceu de qualquer jeito, você não nasceu aleatoriamente. Desculpa te trazer esse exemplo, mas quando a ciência ela vai explicar que o espermatozoide do homem ali, quando o homem ele ejacula, é bilhões de espermatozoides. Ali, no mistério da sua concepção, no plano de Deus, você foi escolhido entre bilhões. É que Jesus, Deus do céu, desde toda a eternidade, ele viu no meio de bilhões, ele escolheu você. Ele escolheu você para nascer. Ele escolheu você para viver. Deus escolheu você no meio de bilhões ali. Sabemos que ali é vida, mas Deus escolheu você. E você não nasceu de qualquer jeito. Você não é de qualquer jeito. Deus sonhou com você. Deus convocou um anjo da guarda na sala do trono para você. São Jerônimo vai dizer, Santo São Jerônimo, que é doutor da igreja, vai dizer que a dignidade de uma alma é tão grande que cada um já nasce com o anjo da guarda. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz: antes meu teu nascimento eu já te conheci, antes que no seu eu fosse amamentar, eu tinha te consagrado profeta das nações. Profeta Isaías, ali no capítulo 49, no versículo 16, diz: eis que teu nome está escrito na palma da minha mão. Teu nome está na palma, na mão de Deus, na destra de Deus, onde Deus executa as suas ordens. Seu nome já está escrito no livro da vida. Persevera na busca da salvação para que teu nome continue lá. Fuja do pecado, luta do pecado. O pecado não é só uma coisa inocente. O pecado nos afasta de Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado maltrata a Deus. Padre Duarte Souza Lara, o sacerdote exorcista, que eu gosto muito, uma vez eu ouvi uma pregação dele que dizia assim: o menor pecado que seja, o menorzinho que a gente pensa não ter nem sentido, é como se fosse um câncer para Deus. E você deve estar se perguntando: mas Deus também é misericórdia? Eu concordo com você, Deus é muito misericórdia. Porque enquanto você tem vida,
Enquanto você todo dia acorda, que abre os seus olhos, é Deus dizendo assim: eu te escolhi. Eu estou te dando mais uma chance. Eu estou te dando mais uma oportunidade, porque eu te amo. Eu morri na cruz por você. Eu me dou na cruz outra vez se for preciso por você. Profeta Isaías no capítulo 43 vai dizer assim, Deus vai falar assim para o profeta, e também narrando para cada um de nós aqui nessa live. Deus fala: eu dei reinos por ti, dei nações por ti, porque eu te amo, tu és meu. Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 30, diz que até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça são contados. Deus, ele passa confiança. Deus fala assim: ei, não olha para o mundo e a tribulação do mundo, não. Olha para mim. Eu sou teu Deus. Eu te escolhi. Eu te planejei. Eu tenho tudo sob controle. Volta para mim. Se converte para mim. Me põe em primeiro lugar. Abandona o pecado. Não tenha medo. Eu vou te sustentar. Eu vou te fortalecer. Eu vou te guiar. E é isso que Deus fala para você hoje. Quando olhamos para 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, diz: até aqui nos ajudou o Senhor, 2024 chegou e até aqui estamos de pé, 2024 chegou e até aqui estamos perseverantes, 2024 chegou, você está calçado, você tem o que vestir, você tem o que comer, e aquela conversão que você adia, vai ser quando? Porque Deus tem te sustentado, porque Deus tem esperança. Deus tem paciência com a gente. O que seria de mim, meu Deus, quando eu bebia tanta cachaça? Se Deus não tivesse paciência comigo, eu estava no inferno. E não fique achando que é bobagem não, porque Gálatas, no capítulo 5, diz que os beberrões não herdarão o reino do céu. Você que vive embriagado, você que vive bêbado, você que não tem outra coisa a não ser beber, se você morrer nesse estado, você não vai entrar no céu. É a Bíblia que fala, não é eu que falo. Nem os beberrões, nem os falsos, nem os adúlteros, nem os fanfarrões, nem os mentirosos. Vê lá a Bíblia, Gálatas capítulo 5, eu estou dando a fonte, hein? Anota e confere. Se você não tiver uma renúncia das coisas do mundo, uma renúncia das coisas da carne, se você não passar a buscar, meu irmão, se essa misericórdia que todo mundo fala é assim, porque Jesus falou que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entrarão por ela. Estreito é curto, é apertado, é o caminho para o céu, e a Bíblia fala assim ainda: raros são que entrarão por ela. Raro, pouco, o mínimo. Há pouco tempo agora eu estava lendo a história de Nossa Senhora de Fátima, e eu me emocionei várias vezes, porque esse livro foi um convite ao me aprofundar na conversão. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. E que cada um olhe para a sua vida, que cada um olhe para a sua história, que cada um olhe para seu interior. Não perca seu tempo olhando para a vida de ninguém. Não perca seu tempo precioso olhando para o pecado dos outros. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo falando mal dos outros. Não perca seu tempo fofocando. Não perca seu tempo. Perca seu tempo rezando. Perca seu tempo de joelho agradecendo a Deus. Perca seu tempo, Senhor Jesus, me ajuda a me libertar. Senhor Jesus, tem misericórdia. Perca seu tempo buscando sua conversão. São Vicente de Fé vai dizer que no dia do meu julgamento, do teu julgamento, nós seremos julgados pelos nossos pecados, não pelo pecado do irmão. E é por isso que Jesus é misericordioso. E a gente tem o auxílio da Virgem Maria. Está aqui um exemplo. Nossa Senhora não é Deus, mas é aquela que nos aponta para Deus. Muda de vida hoje. São Francisco de Assis, ele dizia assim: a morte é a minha irmã. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim: já que tu não sabe o dia e a hora da tua morte, te prepara e espera para quando ela chegar, esteja preparado para Deus. São Francisco de Assis diz assim: a agonia para quem morre no estado de pecado mortal. O santo era tido como louco,
Os santos hoje que enchem o altar da nossa igreja com várias imagens, era visto como pessoa louca, porque foram pessoas que se consumiu por amor a Deus. São Felipe Neri foi um sacerdote que queimava. São Felipe Neri certa vez começou a orar em língua, começou a orar no espírito. E candaria lá bambari bandori candaria lá damdara lá bandorere. E São Felipe Neri forando, e de repente pedindo a Deus para que mandasse uma bola de fogo de seu espírito. Veio a bola de fogo, entrou ali pela boca de São Felipe Neri, ele caiu arriado no chão e quebrou 3 costelas, e São Felipe Neri foi um testemunho do fogo de Deus. São Felipe Neri ali antes de morrer, ele queimou todos os seus escritos com medo de que chamasse ele de santo. Tal era a humildade daquele homem. Queimou tudo que ele escreveu para ninguém chamar ele de santo. Ele dizia: eu prefiro que me chame de cachorro do que me chame de santo. Meu Deus do céu, eu preciso ter essa humildade. Eu não tenho essa humildade, mas eu quero ter. É pra gente se inspirar no santo. São Felipe Neri vai dizer assim: aquele que não busca a sua salvação é um louco, deveria ir pro hospício. O santo dizia isso. Que não pensa na sua salvação, um doido, ó. Tá com o uso da razão contorcido, deveria ir pro hospício. Porque a vida é passageira. O céu e o inferno é eterno. E as pessoas só se preocupam no agora. E as pessoas só se preocupam com tênis de marca, com celular da não sei o que. Só se preocupam com festa, carnaval tá chegando. Vocês acham que essas pessoas que morrem em pecado mortal não indo pro céu? Tá indo pro céu nada, tá indo pro inferno. Nossa Senhora revelou isso aqui, ó, em 1917, aquelas 3 pastorinhas de Fátima. Muitas almas estão indo para o inferno porque não tem quem reze por ela, e muitas almas estão indo para o inferno por causa do pecado da impureza. Nossa Senhora revelou isso. Agora me faz um acompanhamento. Em 1917, muita alma estava indo para o inferno por causa do pecado da impureza, né? Agora, em 1917, que roupa as mulheres usavam? Que roupa os homens usavam para levar as pessoas ao pecado? E hoje, quando você olha para a sua rua, e hoje quando você olha para um ambiente, como os homens estão vestidos, como as mulheres estão vestidas, que música paira no ambiente? Será que quem vive essa impureza está indo para a salvação eterna? É melhor não viver de ilusão. São Padre Pio, ele dizia que as pálpebras é para a gente olhar para o chão e fugir do pecado. Seja radical com sua fé. Pelo mistério da cruz, Jesus te salvou. Busque a salvação da sua alma. Busque a salvação da sua vida. Se preocupe com sua salvação. Todos os dias pense na sua salvação. É saudável pensar na sua salvação. Ame a Deus. Fuja do pecado. Abrace a humilhação. Perdoe. Ame. Se coloca como escravo. Se coloca como ali submisso. A ordem das coisas sobrenaturais e espirituais é totalmente contrário da ordem das coisas carnais e físicas. O reino do céu, a Bíblia vai usar contradições. Jesus fala assim: quem quer ser o maior no reino do céu tem que ser o menor. Quem quer ser o primeiro, vá para o final da fila, tem que ser o último. Porque Deus quer uma conversão interior. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que a verdadeira conversão é interior. O exterior é uma consequência disso. Converta seu coração. E a palavra de Deus fala em Evangelho de São Mateus no capítulo 5, que diz que aquele que não tiver o coração puro como o de a criança não herdará uma salvação eterna. Espero ter te ajudado com essa live. Espero que você possa meditar profundamente o que Deus quer com você ouvindo essa palavra hoje. Compartilhe essa live para que mais pessoas venham participar. Toda terça-feira, hein? 19h30, eu conto com sua presença. Venha e traga mais um. Conto com suas orações para continuar no caminho do Evangelho e continuar ali pregando a palavra para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele cresça e diminua. Visita meu canal no YouTube, Doutrina Católica Jean Maria, tem muitas mais pregações lá. Que Deus te abençoe, forte abraço. Salve Maria Imaculada!